Paz e graça da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra uma passagem muito interessante no livro de Mateus capítulo 14, do 22 em diante. Quando fala que Jesus, despedindo a multidão, manda que os discípulos passem para o outro lado de Genezaré. E a Bíblia nos mostra que os discípulos estão no meio do mar. Enquanto Jesus estava orando no monte, os discípulos estão no meio do mar, açoitado pelas águas, pelo mar, pelos ventos fortes. E a Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus, ele vem andando sobre o mar, sobre as águas. E os discípulos, ele tem medo e pensam que é um fantasma que vem em sua direção. Mas Jesus grita e lhe diz: não tem mais, porque sou eu. E a Bíblia nos mostra uma passagem interessante no versículo de número 28, se não me foge da memória, que Pedro ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti andando por cima das águas. E Jesus manda que Pedro ele vá por cima das águas andando até ele, em direção a ele. E Pedro vai. E a Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas. Mas no capítulo 14, versículo 30, diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E ele começou a afundar. E neste começou a afundar, Pedro vai afundando de água abaixo. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele grita e diz: Senhor, socorre-me, socorre-me. E o Senhor estende as mãos para Pedro e traz ele de volta para a face, para cima das águas. E eles voltam ambos juntos para o barco. Jesus estava dizendo para Pedro: no seu primeiro ministério você vai afundar. No segundo eu vou te levantar. No seu primeiro ministério você vai sentir medo e vai afundar. Por quê, queridos? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus na sua frente, Pedro estava andando por cima das águas. Mas a partir do momento que Pedro começou a olhar para os ventos fortes, para os vendavais, Pedro começou a afundar. Isso é o que acontece em nossas vidas. Enquanto nós começamos a olhar, ou nós estamos olhando para Jesus, nós estamos prosseguindo. Mas a partir do momento que nós começamos a dar atenção para a situação e colocamos Jesus em segundo lugar, em segundo plano, nós vamos começar a afundar. A palavra de Deus para a tua vida é essa: não olhe para a situação, não olhe para as tempestades, olhe somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar e me esvaziar.